A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021, e a nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical se intitula Cheio do Espírito como indicador da vida na plenitude do Espírito. O texto bíblico de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Aqui nós vemos o discípulo Estevão, um pouco antes da sua morte, do seu martírio. E neste momento aqui do texto que nós lemos, Estevão estava cheio do Espírito Santo. O que estava aí comprovado pelo fato de que tudo aquilo que ele desejou fazer foi motivado por Deus, foi motivado pelo Espírito Santo. Ele teve aí a oportunidade, queridos, de testemunhar, e o resultado da pregação foi a grande indignação dos judeus, que vemos nessa passagem. Estevão, então, foi martirizado por fazer a obra de Deus. E o Senhor respondeu a ele naquele momento terrível, revelando o modo pelo qual ele o glorificaria. Estevão confiou no Espírito Santo completamente, queridos, para responder, então, de maneira apropriada ao conselho dos judeus. Estevão tinha, então, a plenitude do Espírito Santo em sua vida. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, queridos, não é uma opção, é uma ordem. Não ser cheio do Espírito Santo é uma, então, desobediência a um mandamento divino. Muitos crentes, queridos, têm o Espírito Santo, mas não estão cheios do Espírito Santo. Uma coisa, queridos, é ser habitado pelo Espírito, mas outra é transbordar do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito residente, outra é tê-lo como presidente da sua vida. A expressa vontade de Deus para nós, queridos, é uma vida abundante, produzida pela plenitude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, queridos, escrevendo aí a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele fala então para nos enchermos do Espírito Santo. O indivíduo, a pessoa cheia do Espírito, queridos, também fala e age sob a influência do Espírito. Ele é governado pelo Espírito. É o Espírito quem comanda a sua vida. O Espírito, queridos, traz discernimento, sabedoria, graça e santidade. A plenitude do Espírito Santo, então, queridos, é a expressa vontade de Deus para todos os crentes. A ordem para ser cheio do Espírito Santo não é dirigida apenas aos líderes das igrejas, mas a todos os crentes da igreja do Senhor. Esse privilégio não é apenas para alguns. Não existem aí classes privilegiadas e especiais na igreja. Todos somos iguais. Todos somos santuários da habitação de Deus. Todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. A criança pode ser cheia do Espírito. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Os jovens, queridos, podem ser cheios do Espírito Santo e se tornaram aí intrépidos na obra de nosso Senhor Deus. Os anciãos podem ser cheios do Espírito e muito frutificar ainda na velhice. Os líderes devem ser cheios do Espírito, espelhando assim o caráter de Cristo na sua vida e no seu ministério. A plenitude do Espírito Santo, queridos, deve ser então uma experiência contínua na vida do crente. O verbo usado pelo apóstolo Paulo, na passagem em que eu citei, em Efésios, está no presente contínuo,
Isso significa então que devemos ser cheios todos os dias de nossa vida. A plenitude de ontem não serve para hoje. Todo dia, então, precisamos buscar um novo enchimento do Espírito. As vitórias de ontem não são suficientes para triunfarmos hoje. O fato de termos sido usados por Deus ontem não nos garante que seremos usados hoje. Então precisamos depender de Deus todos os dias, andar com Deus todos os dias e buscar ser cheios do Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo em nossa vida todos os dias. Deus abençoe sua vida e uma ótima quarta-feira.